mais uma vez, boa noite, a paz do Senhor a todos. Para a nossa meditação nesta noite, eu convido que você abra a sua Bíblia, a Palavra de Deus, em Gênesis, no capítulo 12. Nós vamos ler os versos de 1 a 9. Gênesis, no capítulo 12, versos de 1 a 9. Nessa série de 6 mensagens, chegamos hoje à terceira mensagem na série Famílias da Bíblia. Qual é a sua? E hoje, então, falamos de Abraão, de Adão e Eva, Noé e sua casa. Hoje, Abraão e Sara. Para isso, abra sua Bíblia em Gênesis 12. Faremos a leitura até o verso de 1 a 9. Para a leitura, peço aos irmãos que acompanhem. Sim, Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa, Gênesis 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que lhe haviam adquirido, e as pessoas que lhe cresceram em Harã. Partiu para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Siquém, até os carvalhos de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Passando ali para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. Senhor nosso Deus, fale aos nossos corações, a começar pela minha vida, Deus, para que eu possa falar também à tua igreja aqui nesta noite, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, amém. Viajar. Todos creio que gostam de viajar, embora nem sempre é possível viajar. Viajar. Melhor numa viagem, o ideal numa viagem é você planejar essa viagem. Hoje, se a pessoa quisesse tentar e planejar, ficou mais fácil, porque, por exemplo, existem aplicativos que vão ajudar a planejar a viagem, que vão ajudar a escolher locais onde vão ficar, entre outras coisas mais, fazer pesquisa de preço e assim por diante. Então, vão auxiliar nesse planejamento. Agora, se a pessoa fala assim: eu vou de carro, e vai para um local que ela nunca foi, vai pela primeira vez em um determinado local, essa pessoa vai ter que usar o famoso GPS, né, que é o Sistema de Posicionamento Global. Então, existem aplicativos para isso. E ali ela vai digitar com todo o cuidado o seu destino, e se a gente levar em consideração que não vai ter nenhum tipo de problema, ela vai chegar com segurança ao seu destino. E aí os irmãos sabem, né, que o GPS vai ditando o melhor trajeto, com alguns avisos de algum problema na estrada, de repente uma obra, um acidente, alguma coisa assim. E as pessoas podem até personalizar, né, o aplicativo. Uma das noites lá no seminário, os colegas chamaram para sair, nós fomos uma noite procurar uma lanchonete, e ele colocou no aplicativo dele, ele mudou a voz, né, aquela voz tradicional, colocou a voz do governador Zema, né? Vocês imaginam aquela voz bem com sotaque, bem carregado mesmo. Podia personalizar, você pode personalizar, colocar personagens de filme, pessoas famosas, ou, né, de alguma determinada região do Brasil. O certo é que, funcionando direitinho, você vai chegar ao seu destino. Então, dessa forma, você chega ao seu destino, que até então é destino, você sabe onde é, mas você nunca foi.
alguns dias lá, você sabe que você tem que voltar para casa. E aí terminou essa viagem. A família de hoje é uma família que saiu em uma viagem, mas não foi uma viagem qualquer. Essa família, eles saíram em uma viagem rumo ao desconhecido. E diferente de nós, hoje, eles não tinham nenhuma tecnologia humana para orientá-los. Vocês vão por aqui, vão por ali, entram aqui, descem, param. Nada disso. Até porque eles não sabiam qual era o destino. Para onde seria essa viagem? E eles não levariam para essa viagem apenas algumas bagagens. Eles levariam para essa viagem tudo o que eles possuíam. Tudo eles iriam levar. Veja o verso 5 diz isso, né? Levou Abrão consigo a Sarai sua mulher, e a Ló filho de seu irmão, e todos os bens adquiridos, e as pessoas que lhe acresceram, ou seja, os servos, que ele foi enriquecendo ali no local. Essa família sai para uma viagem sem volta, mas contudo, irmãos, é uma viagem que foi programada, planejada, com todas as despesas perfeitamente calculadas pelo Deus Todo-Poderoso. Ou seja, uma viagem que não tinha como dar errado. No nosso texto base, nós estamos diante do chamado de Abrão. Então, de vez em quando vamos falar que é Abraão, que foi como ficou mais conhecido, depois que o Senhor mudou o nome, né? Mas, como nós estamos falando da família, e mesmo que não estivéssemos falando nessas mensagens sobre família, o chamado de Abrão não é apenas para ele. O chamado de Abraão não é apenas para ele. É para ele e a sua esposa Sarai, depois Sara. Nós podemos afirmar isso sem medo. Porque, irmãos, se nós vimos anteriormente que o Senhor restaurou uma família por causa dos seus planos, o Senhor preservou uma família por causa dos seus planos, aqui nós vamos ver que Deus chama uma família por causa dos seus planos. Qual é o plano de Deus? Os irmãos sabem? Mandar o descendente da mulher que destruir todas as obras da serpente. Aquele pequeno texto de Gênesis 3. Noé e sua família foram preservados para dar continuidade aos planos de Deus. E Abraão, ele é descendente de Noé por meio de seu filho Sem. Se você voltar no capítulo 11 e ler os versos 10 e 26, você vai ver ali, né, Abraão, de quem ele é descendente. Deus agora, irmãos, chama essa família de uma forma específica. Veja que lá em Noé, Deus preserva uma família. Aqui não, Deus chama uma família no meio de milhares que existem, para dar continuidade ao seu plano eterno. E o plano eterno de Deus é o plano da salvação do homem. E Deus fala com Abraão e com Sara: olha, vocês vão ser bênção para todas as famílias da terra. Vocês serão bênção para todas as famílias da terra. Como eles seriam e são bênçãos para todas as famílias da terra? Como Deus permitiu a essa família, ou Deus usou essa família para participar do seu plano eterno de salvação? Como essa família participou do plano de Deus? Por meio da fé. Afinal de contas, já sabemos que Abraão é chamado de pai da fé. Quanto muitas vezes assim, Senhor, me dá a fé de Abraão. Nem gosto muito, porque a fé de Abraão é de Abraão, e ele passou por determinadas situações para mostrar aquela fé dele. E nós vamos passar por situações diferentes de Abraão, né? Ninguém aqui foi. A Deus pediu alguém aqui para sacrificar alguém amado como prova de fidelidade? Não, né? E nem vai pedir. Porque isso não é do feitio de Deus, não é do caráter de Deus. Tanto ele não deixou Abraão sacrificar o seu filho. Mas como Deus permite? A primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é: Abraão e Sara é uma família de fé que sabe identificar a voz de Deus. Se você quer saber como essa família ela foi chamada por Deus e como Deus permitiu, como Deus usou essa família para que o seu plano eterno desse certo, a primeira coisa é: saiba identificar a voz de Deus. Como você vai identificar a voz de Deus?
identificar a voz de Deus, nós precisamos responder uma outra pergunta: como eu posso ouvir a voz de Deus no meio de toda a agitação deste mundo, no meio de toda a correria deste mundo, ou como os irmãos aqui na cidade gostam de dizer, né? No meio dessa vida abafada? Como ouvir a voz de Deus? É preciso desacelerar, é preciso tirar o pé do acelero, é preciso diminuir o ritmo. O profeta Jeremias, lá em Lamentações, no capítulo 3, verso 26, ele fala assim: olha, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Para que você possa ouvir a voz de salvação do Senhor, para que você possa escutar a voz do Senhor, é primeiro necessário que você fique em silêncio. E como é difícil ficar em silêncio. O silêncio que nós estamos falando não é o silêncio de ficar parado de falar, é o silêncio de acalmar o coração. Os irmãos perceberam como é que hoje nós começamos de forma diferente? E eu certo, meu filho. Mas Luciano, normalmente os irmãos chegam, e é normal isso, né? Conversar e acontece toda a igreja. Aí lembra que eu falei para todos nos acalmar, vamos começar cantando. Então aos poucos os irmãos foram acalmando. É preciso acalmar o coração e para ouvir a voz do Senhor. O salmo que nós lemos, o salmo 131, verso 2, diz assim: lembra da criança? Como a criança se aquieta nos braços de sua mãe, assim deve ser a minha alma para o Senhor. Eu tenho que me aquietar, eu tenho que desacelerar, eu tenho que parar. Eu tenho que parar de olhar, minha vida está uma correria, minha vida está abafada. Porque sempre essas preocupações nós vamos ter. Jesus falou, né? Olha, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai trazer os seus males. E aí ficamos nessa preocupação, nessa ansiedade com o que vai acontecer e não ouvimos a voz do Senhor. E se nós não ouvirmos a voz do Senhor, nós não vamos conseguir identificar a voz do Senhor. É impossível ouvir a voz de Deus em meio à agitação. Nosso cenário tem o hino 129, vigilância e oração, e diz assim: bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, o temporal pode abrigar. O dia pode parecer que vai começar, que vai ser tranquilo, bonito, mas tome cuidado, vigia e ora do mesmo jeito. Aí a segunda estrofe, né? Ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz do amor, recorre à oração, evita a guerra, tenha paz com o Senhor. O que quer dizer isso? Aí nós começamos a desenvolver nossas atividades, aí nós começamos a ficar agitados, e aí nós começamos a esquecer de Deus. Por isso que o ideal seria nós fazermos a nossa devocional nas primeiras horas do dia, antes de começarmos a fazer os nossos afazeres. Porque depois, tem que fazer isso, uma coisa puxando outra, aquele chamado efeito dominó, né? Eu começo a fazer uma coisa, você vai fazer outra, ou seja, derruba uma pecinha, derruba todas as outras. Vigia e ora. Vigiar e orar. Então, ok, pastor, eu já sei então como acalmar o meu coração. Eu tenho que desacelerar, eu tenho que olhar mais para Deus. Agora, como eu vou reconhecer a voz de Deus? Volte a sua atenção para o nosso texto base. O verso 1 diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua parentela, da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai. A primeira coisa para saber reconhecer a voz de Deus é que a voz de Deus vai falar algo que provavelmente nós não vamos gostar. Uma voz fala para Abraão: sai da tua terra, deixa teus pais e teu pai para trás, deixa teus parentes para trás, vai você com a sua família, sai. Irmãos, muitas das vezes, ou a grande maioria das vezes, a voz de Deus vai ser aquela voz que vai nos confrontar para nos tirar da chamada zona de conforto. Deus não é aquele que vai falar: não, tudo bem, fica quietinho aí, que eu resolvo. Nós não encontramos nenhum personagem bíblico onde Deus falou assim dele. Até aqueles que Deus falou: olha aqui que eu vou resolver. Mas primeiro eles foram confrontados, primeiro eles foram incomodados, primeiro eles foram tirados da zona de conforto. Quando o rei, preocupado com aquele grande exército,
sendo querido, ameaçando, ele vai orar, ele se humilha. Ou seja, ele saiu da zona de conforto. Deus vai deixar, eles vão voltar correndo por onde veio. E assim aconteceu. Ou seja, a voz de Deus, irmãos, na grande maioria vai falar alguma coisa que nós não vamos nos agradar. Mas é a voz de Deus. E o que acontece hoje é que as pessoas procuram ouvir a voz de Deus e ouvem a voz de Deus, mas não aceitam, porque não agradou o meu coração. Por isso, muitas igrejas que hoje são cheias, é porque vai e fala exatamente o que o seu coração quer ouvir, o que o meu coração quer ouvir. Se a sua vida está ruim, o problema não é seu, é o diabo. Se a sua vida está complicada, é porque você não fez isso. Enquanto a palavra de Deus fala que o nosso grande problema é o nosso coração por causa do nosso pecado, por causa do nosso desejo. Isso é ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, ela nos confronta. Como também a voz de Deus vai nos confortar. Mas antes de confortar, ela vai nos confrontar. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, sai da sua zona de conforto. A segunda coisa aqui, ainda no verso 1, quando então Deus fala para Abraão para sair da terra, da parentela e da casa do pai dele, a parte final diz o quê? E vai para uma terra que eu te mostrarei. A voz de Deus, ela não deu detalhes para Abraão. Olha, Abraão, por que eu estou mandando você sair? Porque eu quero que você vai para Canaã, que é aquela terra que você... Não, vai para uma terra que eu te mostrarei. Primeiro sai, primeiro caminho, depois eu vou te mostrar. Eles saíram com um destino final conhecido, que mais para frente esse destino foi revelado, nós lemos aqui mais para baixo. Então, irmãos, essa voz, para reconhecer a voz de Deus, a outra coisa é, Deus não é obrigado a dar detalhes. Por mais que Jesus tenha falado em sua oração sacerdotal, eu não chamo vocês de servo, eu chamo vocês de amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o amigo sabe. Mas mesmo assim, não é nos dado todos os detalhes. Tanto que Deuteronômio 29 diz assim, olha, as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, e a encoberta pertence a Deus. Ou seja, Deus não revela, porque a mente dele é muito superior, os caminhos dele são maiores do que os nossos caminhos. E Abraão sai, eles saíram com tudo o que tinham. A terceira característica aqui, aí ao verso 2, Deus fala com eles assim: de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Olha, te engrandecerei o nome. Naquela época, um casal sem filhos não era. Tinha alguma coisa errada, né? Até a própria, nós temos exemplos bíblicos assim, mulheres que não tinham filhos, elas eram desprezadas pela própria cultura. Abraão, se quisesse aqui, ele poderia ter arrumado um desses filhos, ele não arrumou. Isso até acontece mais para frente, mas ele não arrumou, por conta própria não. Não estaria, de acordo com os costumes, ele não estaria fazendo nada de errado. Mas aqui, nesse caso aqui, veja que a voz de Deus prometeu para eles realizar algo que de repente eles nem esperavam mais acontecer. Como eles poderiam ser pais de uma grande nação se eles não tinham filho ou não podiam ter filhos? Já que sabemos pelo relato bíblico que Sara era estéril. Aí sim, veja, depois a voz de Deus dá para eles uma ordem para sair da zona de conforto. Depois da voz de Deus falar para eles: vocês vão para um lugar que eu vou mostrar para vocês. Aí é que a voz de Deus vai fazer uma promessa. Porque, irmãos, a palavra de Deus nos confronta, a palavra de Deus ela nos manda fazer ou seguir por um caminho que nós não sabemos os riscos desse caminho, mas sabemos quem está conosco. Mas ao mesmo tempo a palavra de Deus também tem promessas para nós. Isso porque, como eu já disse, os planos de Deus são maiores que os nossos planos, de acordo com Isaías 55. O plano de Abraão e Sara provavelmente era permanecer ali, aonde os pais de Abraão fossem, ele iria junto e pronto. Abraão já estava com 75 anos, Sara 65, e permanecia ali até a morte chegar. Mas Deus, de repente, muda o plano dessa família.
E essa família, ela consegue identificar a voz de Deus. Como ouvir a voz de Deus? A voz de Deus, irmãos, não vai falar o que o nosso coração deseja ouvir. A voz de Deus vai falar o que o nosso coração precisa ouvir. Pode ser que alguma vez ou outra, essas duas coisas vão se encaixar. Deus falou aquilo que eu queria ouvir. Mas na grande maioria das vezes, a voz de Deus vai falar aquilo que nós precisamos ouvir, porque Ele realmente conhece o nosso coração. E aí, quando fala aquilo que nós precisamos ouvir, o nosso coração vai começar a arder, a se aquecer, e assim nós vamos ter a disposição para obedecer. E essa é a segunda coisa. Abraão e Sara é uma família de fé que sabe seguir a orientação de Deus. O verso 2 diz assim: vai para uma terra que eu te mostrarei, no final do verso 1. Depois de identificar a voz de Deus, o próximo passo é a obediência, ou seja, não basta apenas ouvir a voz de Deus. Jonas ouviu a voz de Deus, Jonas reconheceu a voz de Deus, Jonas entendeu a ordem dada por Deus, mas ele não obedeceu, pelo menos de livre vontade. Ele quis se omitir, e a omissão também é considerada pecado. A atitude dessa família, assim que reconhece a voz de Deus, assim que entende a ordem dada por Deus, é de forma imediata partir. Os versos 4 e 5 então diz assim: partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. E o verso 5: levou consigo a Sarai, sua mulher, a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. Muitos falam, quando Abraão leva consigo Ló, muitos perguntam assim: será que Abraão desobedeceu a Deus ao levar o seu sobrinho? Pois a ordem é que sai da tua parentela. Na verdade, irmãos, se Abraão desobedeceu ou não vamos entrar nesse mérito. Mas uma coisa nós podemos olhar aqui: a ordem dada por Deus não era uma ordem fácil para Abraão. Quando Abraão leva o seu sobrinho, mostra que não era uma ordem fácil de ser obedecida. Eles ouvem a voz, mais uma vez, de um Deus que não tem rosto, que não podia ser e não pode ser representado por nada visível, e agora eles vão embora para longe de seus familiares, e não só embora, é diferente, né? Olha, familiar, eu estou mudando para outra cidade, aqui está meu novo endereço. É uma coisa. Mas aqui eles chegam para os seus familiares, para os demais, e falam assim: olha, nós estamos indo embora. Mas por que, Abraão? Por que sabe? Para onde vocês vão? Nós não sabemos. Que loucura! Que hora? O que vocês estão fazendo? O Deus, Criador de todas as coisas, falou comigo que eu tenho que sair daqui. Então, irmãos, mais uma vez, assim como não foi fácil para Noé, falamos anteriormente, também não foi fácil para Abraão e Sara obedecer essa ordem. E mais, eles tiveram que levar consigo os servos, né? Talvez tenham explicado ou não para os servos. Ló, irmãos, o fato é que Ló era sobrinho de Abraão, Ló era filho do irmão mais novo de Abraão, que havia morrido, Arã. É o capítulo 11, verso 27 e 28 tem esse relato. Ló, mais do que sobrinho, lá em Gênesis 13, quando os rebanhos dos dois estão crescendo, que começa a ter um atrito entre os pastores de Abraão e Ló, Abraão chega para Ló e fala assim: olha aqui as campinas, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, e assim o contrário. O que não pode é ter esse problema entre nós, porque nós somos parentes chegados, nós somos próximos, eu te amo, você é como um filho. Então, para evitar qualquer desgaste, é melhor nós nos separarmos. Não é uma ordem fácil para Abraão. E Abraão amava tanto Ló que depois, quando Sodoma e Gomorra são invadidos, Abraão vai atrás de um pequeno exército de 3 homens para resgatar o seu sobrinho. Na da batalha dos 5 reis contra 4, né? Eles partiram, eles foram. O autor dos Hebreus diz assim, que pela fé Abraão, como chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu, ele deixa bem claro, sem saber para onde ia. Por isso Abraão é chamado de pai da fé, por isso Abraão é chamado de amigo de Deus.
Mas antes de ele receber esse título, Abraão precisou aprender a obedecer a Deus. Abraão precisou parar de olhar para os limites humanos e confiar completamente em Deus. É claro que quando nós falamos aqui de Abraão, tudo isso se aplica a Sara. Pois o autor aos Hebreus diz assim sobre Sara: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois Sara teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Hebreus 11. Esse casal, essa família não eram perfeitos, eles precisavam ser aperfeiçoados. Tanto que no decorrer aqui do capítulo 12, quando surge uma fome, Deus não fala assim para Abraão: você vai em direção ao Egito. Abraão, por conta própria, vai ao Egito, e lá antes de chegar, ele fala assim: Sara, você é muito bonita, e para que não me marque, você fala que você é minha irmã. Porque era o costume, né, das autoridades, dos reis, dos príncipes. Eles matavam, quando eles achavam que a mulher era muito bonita, eles matavam o marido para tomar. Ele não precisava de fazer isso. Primeiro, não era para ele ter ido para o Egito, ele foi. Olha, o pai da fé. Mas, irmão, ele precisava aprender a obediência. Ele precisava confiar completamente ainda em Deus. Porque Deus havia feito a promessa para ele. Mas a verdadeira fé, irmãos, levou Abraão e Sara a mudarem de vida. Levou Abraão e Sara a obedecerem, a confiarem, a seguirem, a perseguirem o objetivo que Deus tinha para ele, a que eles trabalhassem juntos, e eles não ficaram estagnados na sua fé. A fé, irmãos, é como um grão de mostarda, pequenina, o próprio Jesus falou, mas esse grão de mostarda, para que ele faça a diferença, ela precisa ser plantada, ele precisa ser cultivado em solo fértil, e assim vai se tornar uma árvore majestosa, onde os próprios passarinhos vão fazer os seus ninhos, onde vai dar sombra. É assim que Jesus compara. Se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer para esse monte: vai para lá, e ele vai, vem para cá, e ele vai. Abraão e Sara, eles aprenderam a ter fé no Deus que havia feito a promessa. A terceira coisa: Abraão e Sara é uma família de fé que sabe que tem que adorar a Deus. Eles ouvem e reconhecem a voz de Deus. Eles obedecem a voz de Deus. E agora eles são uma família que adoram a Deus. Vamos voltar lá ao exemplo da viagem, né? Uma viagem, dependendo do tempo, as viagens mais longas, você vai fazer uma parada para descanso, para esticar um pouquinho a perna, para alimentar e outras necessidades. O nosso texto aqui, Abraão e Sara, eles chegaram em Canaã. Veja a parte final do verso 5. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Agora o verso 6. Atravessou Abraão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. A terra já era habitada. E aí no verso 7, a primeira parte: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Quando Abraão e Sara fazem sua primeira parada, Deus aparece para Abraão e fala assim: olha, Abraão, essa terra aqui onde esses cananeus estão morando, é essa terra que eu vou dar para a sua descendência. Deus faz essa promessa. Deus começa a dar mais detalhes daquela chamada, aquele chamado, né? Vai para a terra que eu te mostrarei. Mas o interessante aqui, irmãos, que logo em seguida, segunda parte do verso 7 diz assim: ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. A resposta de Abraão à promessa de Deus foi uma resposta de adoração. Abraão edificou um altar para adorar ao Senhor. Nós, irmãos, adoramos ao Senhor não como uma troca, mas em gratidão por tudo que Ele fez por nós e pelas promessas que Ele falou para cumprir em nossas vidas, no tempo dele. Veja que Abraão não adora a Deus com o objetivo de esperar bênção. Ele adora a Deus depois de Deus ter declarado uma promessa para ele. Nem para ele, porque
biblicamente, né, para a descendência dele, ou dar à sua descendência essa terra. Abraão então edifica um altar para adorar ao Senhor. Mas a viagem era uma pausa, a pausa termina, Abraão e Sara seguem a viagem. E essa família de viajantes, ela para novamente, mais à frente, veja o verso 8, depois que eles saem ali daquela região do Carvalho de Moré, verso 8 diz assim: eles vão para o monte oriente, ao oriente de Betel. Ali Abraão, antes ele não armou a tenda, só deram uma parada. Agora ele armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali, mais uma vez, o que Abraão fez? Ele edificou um altar ao Senhor. Ele edificou um altar ao Senhor. Reparem, irmãos, que dessa vez o Senhor não apareceu. Na primeira parada, o Senhor apareceu e fez a promessa: a terra será da tua descendência. Nessa segunda parada, o Senhor não apareceu. Mas Abraão, mesmo assim, vai lá e edifica um altar para adorar ao Senhor. Eles adoram ao Senhor porque eles chegaram a um lugar de descanso. Eles adoram ao Senhor porque eles agora, depois de quanto tempo de viagem, não sabemos, eles têm a oportunidade de armar a tenda e poder descansar, e ali ficaram por algum tempo. Mais uma vez, a adoração é uma resposta de gratidão. E aqui eles são gratos porque Deus deu para eles um lugar de descanso. E é isso que é a promessa de Jesus para nós, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Irmãos, em sua peregrinação, Abraão levantou pelo menos 4 altares. E em 5 oportunidades, Moisés registra que Abraão adorou ao Senhor. 2 nós vimos aqui, nos versos 6 e 7, quando Deus mostra a terra prometida, e no verso 8, quando ele faz um local de descanso e chama ali Betel, ali chamado Betel, né, lugar de morada do Senhor. No capítulo 13, versos 3 e 4, Abraão, depois de voltar do Egito, ele para ali em Betel, naquele lugar que ele tinha edificado o altar, e mais uma vez ele adora ao Senhor. No verso 18 do capítulo 13, ele agora está em outros lugares, como Carvalhais de Mãe, próximo a Hebron. Ele vai, edifica mais um altar e ali novamente adora ao Senhor. O lugar mais emblemático, mais marcante da adoração de Abraão é no Monte Moriá, quando ele recebe a ordem de sacrificar o seu filho, filho da promessa. E ele vai, né? Quando Deus fala: não, Abraão, não precisa, eu sei que você é fiel, eu sei que você é obediente. Deus providencia o cordeiro e ali ele adora ao Senhor. Irmãos, Abraão e Sara não esperaram o cumprimento das promessas para adorarem a Deus. Aliás, eles não obtiveram a realização de nenhuma das promessas em sua totalidade. Eles tiveram filho, mas eles não viram a sua família transformando numa grande nação. Aqueles quase 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, eles não viram. Eles não viram, eles não conheceram, vão conhecer, com a graça de Deus, os filhos dele na fé, que somos nós, quando o Senhor Jesus voltar para nos levar. Mas eles não tiveram a realização da promessa. É isso que o autor aos Hebreus fala no final do capítulo 11, né? Contudo, eles não obtiveram a realização da promessa para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Mas o mesmo capítulo 11 de Hebreus traz do primeiro verso a definição de fé, que a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fato que você não vê. E por isso Abraão e Sara mostraram fé no Senhor. Eles adoram a Deus não depois de receber a promessa, porque quem adora a Deus depois de receber uma bênção apenas, não está exercendo a verdadeira adoração. Eles adoram a Deus em todos os momentos em que eles têm oportunidade. Então, a família de Abraão e Sara é uma família que adora a Deus. Irmãos, eu quero concluir e trazer então algumas aplicações para nós. Este casal, Abraão e Sara, é o casal mais improvável possível para servir de pais de uma grande nação. O autor dos Hebreus falou, né? Sara foi mãe, já era amortecida o seu ventre, né?
por causa da idade, não questão de fatores biológicos, era impossível. Mas o propósito de Deus, irmãos, não está limitado a possibilidades humanas. Deus, para realizar suas promessas, Ele não é limitado, Ele não pode ser limitado por limites colocados. A ação de Deus não depende da vontade ou da capacidade do homem, de fatores biológicos, de fatores físicos, de fatores espirituais, não. Deus, para realizar sua promessa, depende apenas, única e exclusivamente, da sua vontade. Essa família partiu rumo ao desconhecido, mas eles estavam certos de quem estava guiando. Eles não estavam perdidos como viajantes que são deixados na mão por uma falha humana ou alguma tecnologia. Aí a pessoa digita o endereço no GPS. Eu compartilhei isso uma vez com os irmãos, né? Uma das vezes que eu fui em Belo Horizonte, para sair ali da região hospitalar, Santa Casa, eu digitei as pressas e só para digitei Itabira, que ia passar lá primeiro. Aí de repente estou dando volta, eu nunca passei nesse caminho, nunca chegava no caminho conhecido. Eu parei para olhar, estava lá assim, Itaúna, totalmente lá do contrário. Uma falha humana de digitação. E isso acontece, né? Quantas vezes a gente olha no noticiário, pessoas que sofreram ou foram mortas porque o GPS os levou para um lugar que não era o destino dele, e ali aconteceu uma tragédia. Mas Abraão e Sara partiram rumo ao desconhecido, sendo conduzidos por um Deus que não falha, por um Deus que é perfeito, por um único e verdadeiro caminho, mesmo que eles ainda não compreendessem em sua totalidade. Então, nesse sentido, Abraão e Sara deram um grande passo na fé, pois eles foram, na sua caminhada como família, aprendendo a reconhecer o agir de Deus. Abraão, por 2 vezes, ele fala assim: olha, Sara é minha irmã. Não precisava ele fazer. Por mais que tivesse perigo de alguém assassiná-lo para tomar Sara como esposa, se Deus prometeu, nada iria acontecer com ele. Sara, para não falar só de Abraão, né? Sara, vendo que a promessa de Deus estava demorando, ela falou que Abraão, para que a minha serva, Agar, tenha um filho com ela. Mesmo depois desses erros, a Bíblia chama esse casal como uma família de fé. Isso para nós, irmãos, é um incentivo, pois para sermos família de fé no Deus Todo-Poderoso, não significa que nós tenhamos que alcançar a perfeição, porque isso é impossível. Mas significa que nós devemos crer naquele que fez a promessa para a minha casa, para a sua casa. E ele fez a promessa e ele vai cumprir. Deus preservou a família de Abraão também para cumprir a sua promessa. E no caminho Deus foi aperfeiçoando, e creio que isso Deus está fazendo com as nossas famílias. Amém. Na nossa viagem, irmãos, rumo ao desconhecido conhecido, né? Que a Bíblia nos dá uma noção do que é o céu. Nessa viagem para o céu, na nossa caminhada para o céu, só existe um caminho para a nossa família. João 14:6. Disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É preciso que as nossas famílias caminhem pela fé, rumo ao que foi prometido para nós, a eternidade com Deus, rumo ao que foi conquistado e reservado por Cristo. Tanto Paulo a Timóteo fala da coroa que está reservada, mas Pedro traz assim: olha, nós vamos receber no céu, né, a coroa imarcessível. Sabe o que significa isso? Imarcessível é a característica de uma planta que nunca murcha, mesmo com o sol. Quando você coloca um pouquinho de água nela, ela volta o seu vigor. Ela nunca seca. O que Pedro está falando, e Paulo também, é: nós vamos receber no céu, mais uma vez, algo que não pode ser perdido, algo que não pode ser destruído, algo que é símbolo de imortalidade. Essa é a promessa de Deus para nós.
E nós, como família, precisamos crer. E nós, como família, precisamos obedecer por meio da fé. E é sobre a obediência que nós vamos falar no próximo domingo, se Deus quiser, José e Maria. Que a sua família seja uma família de fé nos planos de Deus. Abraão e Sara não eram perfeitos, mas foram destacados na galeria dos heróis da fé. Nossa família também pode ser encaixada ali para a glória do Senhor. Oremos mais uma vez. Senhor Pai amado, obrigado, Deus, por mais esta oportunidade de expor a Tua palavra. Por isso que o Santo Espírito aplique em nossos corações. Nós possamos caminhar, Deus, pela fé. Não é uma fé cega, mas é uma fé certa de quem está nos guiando. Que nós, Deus, possamos nos aquietar como criança que está sendo cuidada. Como diz o salmista, cuidada ali pela mãe. Ela sabe que a mãe vai fazer de tudo para que nada de errado aconteça. Nós sabemos que o Senhor faz de tudo e tudo é possível ao Senhor para que os seus planos sejam preservados e assim o Senhor nos abençoa por meio dos seus planos. Ó Senhor amado, que seja assim, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus que oramos. Amém.